28, Mateus 27, versículo de número 28, que diz assim: E, despedindo, o cobriram com uma capa escarlate, e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Amém? Amém. Quem compreendeu de quem nós estamos falando aí esta palavra? Amém. Quem é essa pessoa que fizeram isso com ele? Jesus. Pode sentar em nome de Jesus. E aqueles que sentirem da parte de Deus, dê uma salva de palmas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Exaltado seja o nome do Senhor. Mas pastor, o que é que tem a ver o nosso irmão Daniel sentado aqui com uma coroa sobre a sua cabeça? Mas não é uma coroa de espinho, é uma coroa de ouro. É uma coroa que demonstra um Jesus vencedor. Um Jesus que desceu daquela cruz do Calvário sendo vitorioso porque alcançou o seu objetivo. O objetivo de Jesus vir à terra, irmão, foi para morrer, para a minha salvação e para a tua salvação. Mas antes da crucificação, os endemoniados tiveram a coragem de fazer uma coroa de espinho e colocar sobre a cabeça de Jesus. E foi isso que nós acabamos de ler. Colocaram a coroa e, como achando pouco, ainda debochavam de Jesus. Achando pouco, pegaram uma cana, ou seja, uma vara que tinham colocado nas mãos de Jesus, tomaram dele e começaram a bater na cabeça de Jesus. Agora eu fico imaginando, irmão, uma coroa de espinhos sobre a cabeça de um homem e alguém ainda batendo na sua cabeça, perfurando mais ainda os espinhos, perfurando mais ainda a cabeça de Jesus. Mas igreja, antes que isso acontecesse, Deus havia determinado, como nós vamos ler aqui, os irmãos não precisam ler para que nós ganhemos tempo, mas eu quero ler onde Deus determinou para Moisés os 10 mandamentos, onde Deus disse para Moisés que o povo teria que obedecer aqueles mandamentos para que vivesse bem sobre a face da terra. E o primeiro dos mandamentos, disse Deus assim a Moisés, eu quero que você preste atenção nesta palavra. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus disse para Moisés estas palavras. E Deus começou a relatar aqui, nesses versículos para Moisés, os mandamentos a qual eu e você temos que saber de cor e temos que procurar obedecer esses mandamentos para que nós vivamos bem sobre a face da terra. E o primeiro mandamento que Deus mandou para Moisés foi esse: não terás outros deuses diante de mim. Deus disse para Moisés: Moisés, eu sou o Deus a qual estou tirando vocês da terra da servidão, da terra do Egito, da terra de sofrimento, da terra de angústia. Mas eu quero que vocês sirvam somente a mim, que vocês tenham eu como único e exclusivo Deus, porque não há um outro Deus poderoso como Deus a qual eu e você servimos.
da humanidade que outros deuses foram levantados pelos homens, porém nenhum deles chegou diante do poder do Deus a qual nós servimos. E nós vemos aqui, dentro deste versículo, igreja, que Deus não se agrada quando o homem, quando a mulher escolhe para si outros deuses. Mas que Deus é esse? Quantas pessoas hoje em dia estão adorando deuses estranhos? Ah, pastor, mas eu joguei fora a imagem da Cida, eu joguei fora a imagem do Cício, eu joguei fora a imagem de tal santo qualquer, mas continua se prostrando diante do homem, tratando o homem como se fosse Deus. Quando tem um problema a ser resolvido, recorre-se não a Deus, mas recorre-se ao homem, porque coloca o homem acima de Deus. E este palito ele serve exatamente para isso. Eu quero demonstrar para você, meu irmão e minha irmã, que o nosso Cristo aqui está com a coroa de vencedor. Mas quando nós fazemos o contrário à palavra de Deus, que nos diz não adorar a um outro Deus, a não ser ao Deus Criador dos céus e da terra. Quando nós fazemos isso, irmão, é como se nós estivéssemos sendo cúmplices da coroa de espinho que colocaram na cabeça do nosso Senhor Jesus. Quando adoramos um outro Deus, veja o que acontece. Nós colocamos uma coroa, um espinho na coroa de Jesus. Eu vejo agora que Jesus já não tem mais aquela mesma face, porque nós desobedecemos um dos mandamentos ordenado pelo Deus de Israel. Este é o primeiro mandamento dado por Deus para que nós vivamos bem sobre a face da terra. Quantas pessoas não estão vivendo bem porque não estão obedecendo a palavra de Deus? E o segundo mandamento que Deus deixou foi exatamente o que nós já acabamos de falar: não farás imagem de escultura do que há na terra, nem do que há no mar, nem do que há no céu. Em lugar nenhum farás imagem de escultura para te prostare diante dela, para que venhas adorar. A partir do momento que nós fazemos estas coisas, nós, igreja, estamos descumprindo um dos mandamentos da palavra de Deus. E Deus disse, igreja, para que vá bem, Moisés, para que o meu povo viva bem sobre a face da terra, é necessário que ele cumpra os mandamentos a qual eu te darei. E o segundo mandamento é este: não devemos adorar imagem de escultura. Nem tampouco, irmão, ídolos sobre a face da terra, porque no dia de hoje existe muito disso, irmão. Existem pessoas que saem da sua casa no período da manhã para ir guardar um lugar para o show que vai começar 10 horas da noite, porque eu tenho que estar lá, porque lá vai estar o cantor fulano de tal, lá vai estar ciclando. Ah não, eu adoro aquela pessoa. Irmãos, a Bíblia diz que aquele que devemos adorar é o Deus Santo de Israel. Não devemos nos prostrar, não devemos adorar a uma outra coisa se não for o nosso Deus. O segundo mandamento é este: não terás outros deuses diante de mim. A partir do momento que nós estamos fazendo isso, veja o que acontece com Cristo. Mais um espinho estamos colocando sobre a face do nosso Senhor. Estamos sendo cúmplices da coroa de espinho que jogaram na cabeça do nosso Senhor Jesus. Por isso, irmãos amados, irmãos queridos, é preciso que o cristão seja fiel à palavra de Deus. É preciso, irmão, que nós leiamos a palavra de Deus e nos esforcemos a fazer como